E já que a gente está falando de fósseis, eu vou me aproveitar aqui do espaço do Rodrigo para a gente mostrar algumas coisas que foram faladas ali no debate, né, com o João Paulo, né, o conhecido como Jaquetinha. Eu vou compartilhar minha tela acho, com o Rodrigo aqui, e só para mostrar para o pessoal como que eles, né, distorcem as coisas, né? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Pode pôr aí na tela. Vou colocar essa apresentação aqui, né? Também tem slide, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá na tela cheia para vocês, né? Sim, eu tô vendo aqui. Tá, beleza. Eu queria só mostrar algumas coisas, já que o assunto é com relação à paleontologia, né? Que também tem muita distorção que o pessoal faz, né? Então, por exemplo, lá na live, né, com o João Paulo, né, no debate, ele falou, por exemplo, sobre a questão da microcefalia nos fósseis, né, de hominíneos lá, tal. Aí tem o exemplo do Homo floresiensis, são dois que geralmente eles citam, é o Homo floresiensis e Homo habilis, né, que tem microcefalia. O do Homo habilis, na verdade, isso aí é invenção deles, dos criacionistas, né? Então não tem nada assim sério sobre isso, né, no meio acadêmico. Agora, o que teve foi sobre microcefalia, né, em Homo floresiensis. O Homo floresiensis ele é um fóssil de um hominíneo encontrado lá na Ilha de Flores, né, e depois encontrado outros exemplares também, ali na Ásia, né? E esse Homo floresiensis, né, teve alguns autores que de fato chegaram a propor, né, que talvez não fosse uma espécie diferente de Homo sapiens, talvez fosse uma versão ali com microcefalia, né, fosse apenas talvez alguns indivíduos com microcefalia da própria espécie humana, né. Aí a gente tem, por exemplo, do lado esquerdo, esse artigo ali, do lado esquerdo, tá, fala na parte superior, é um artigo, né, dos autores defendendo que, na verdade, um Homo floresiensis é uma espécie, de fato, diferente, não é com microcefalia. Né? Então, essa história ela já é uma história antiga, que vem rolando por algum tempo. Aí depois teve um artigo que foi apresentado pelo Jaquetinha, né, em 2006. Esse da esquerda é 2005, defendendo o Homo floresiensis como uma espécie de fato. Aí depois teve esse de 2006 aí rebatido, né, por esse autor que é o Martin, defendendo que não, que na verdade talvez ele se encaixasse bem mesmo como uma pessoa com microcefalia, né? Bem, a questão é que teve vários outros artigos que começaram então a ser publicados também depois já em 2006, esse artigo, por exemplo, demonstrando que de fato o Homo floresiensis ele é na verdade sim uma espécie diferente, tá? Uma espécie diferente de Homo sapiens e não é um Homo sapiens com microcefalia. Né? Inclusive aqui eu destaquei embaixo maior a frase ali do abstract, né? Que no artigo eles concluem que eles falam que exploraram as afinidades do crânio LB1, né, que é o nome que foi dado a esse crânio do Homo floresiensis, né, usando algumas métricas cranianas e pós-cranianas, né, nas análises, e que quando ele foi comparado esse crânio com os primeiros, né, indivíduos do gênero Homo, né, outros fósseis, e também crânios humanos microcefálicos, eles compararam também com Homo sapiens não microcefálico, né, Homo sapiens normal, e com outras espécies, inclusive de hominíneos, como Australopithecus e Paranthropus. Eles fizeram esse estudo, né, morfológico, morfométrico, e eles concluíram que é improvável que o LB1 é um crânio humano microcefálico e que não pode ser atribuído a qualquer espécie conhecida. Isso em 2006, né, ou seja, conhecida. Então, ou seja, o que eles quiseram dizer é que a atribuição a uma nova espécie, que seria o próprio Homo floresiensis, então teria um suporte. Tá? Então, isso está aí no abstract que eu deixei até no resumo do artigo, né, que está bem aí em destaque. Aí, nesse artigo, eles mostram alguns crânios microcefálicos, por exemplo, esse daí é um crânio lá da Idade do Bronze, tá? Da região da ilha de Creta. É interessante notar que alguns crânios microcefálicos, eles variam, inclusive em grau, né, de microcefalia, alguns são um pouco mais deformados, né, do que outros. Ali tem alguns exemplos de crânios que eu acho que são crânios, o das esquerdas, né, o da direita ali no número 3 é um crânio microcefálico, da esquerda eu acho que são crânios normais, né. E aí esse artigo mostra aqui, por exemplo, quer que volte lá? Não, beleza. Tá.
E aí, por exemplo, aqui ainda faz parte desse artigo eles mostrando o estudo morfométrico, né? Essa técnica aí que é morfometria geométrica, eu entendo bem dela. Eu trabalho com essa técnica aí, trabalho com morfometria geométrica e eles usaram, é uma técnica muito robusta, tá? E eles fizeram um cálculo, esse gráfico aí mostra a dispersão, né? O gráfico de dispersão dos espécimes que foram analisados. Então eles, olha só, analisaram Homo sapiens com microcefalia, né? Que são os dois deixa eu ver se eu mostro aqui a minha seta do mouse, bem aqui, ó. Tá? Onde está uma cruzinha, né, que é um crânio microcefálico lá daquela pessoa lá da Idade do Bronze, e onde que ele fica, né, na distribuição ali no gráfico, né, no gráfico de dispersão, do lado direito ali, cadê aqui, nesses mais escuros, tá? Aqui nessas estruturas mais escurinhas, nesse losango, né, tá tentando lembrar do nome da figura, que é losango mais escuros aqui, seria o Homo sapiens normal, tá? Então são muitos exemplares que tem ali. E, por outro lado, a gente vê aqui, se eu não me engano, cadê o Homo erectus? É aquele quadradinho mais cinza, né? Aqui em cima, Homo erectus. E esse losango aqui em cima é o Homo habilis, tá vendo? Onde eu estou mostrando a seta do mouse é o Homo habilis. Então ele está bem distante, tá? Então ele não tem nada a ver a morfologia dele com a morfologia nem do Homo sapiens normal e nem do microcefálico. Tá? A morfologia, eles foram distribuídos aí nesse morfo-espaço que a gente chama de uma forma bem distante. Tá? Aqui é uma outra análise que foi feita também, que deu uma análise parecida, né? Aqui depois a gente tem em 2007, isso foi em 2006. Então, só para mostrar, artigos refutando essa ideia de microcefalia em Homo floresiensis. Microcefalia, esse daí é de 2007 também. Esse estudo foi feito baseado também comparando os crânios do Homo floresiensis, supostos homens com microcefalia, crânios de Homo sapiens normais, né? E aí esse trabalho, olha só, vou até ler aí, esse daí eu coloquei em português, né? Os outros ali estavam em inglês, mas esse eu pus a tradução aí, aquela tradução do próprio Google mesmo, né? Da página traduzida eu coloquei, ó. O estudo, né? Os autores lá na parte da discussão, eles mencionam que o estudo tinha concluído que o crânio LB1, que é um crânio de Homo floresiensis, é pigmeu microcefálico de Homo sapiens. Aí eles citam, é um desses artigos que foi citado, que muitos cristãos citam. E em vez de uma nova espécie de hominídeo, né? Ele chamou de hominídeo ali, né? Vou chamar de hominídeo. Não forneceu, no entanto, ele não forneceu medições do neurocrânio. Então, assim, a crítica a muitos desses trabalhos é que eles não têm uma medição desse neurocrânio, ou seja, eles não mediram, ou eles se basearam em medidas muito ruins, né? Esse estudo é refutado não apenas por nossas descobertas, mas também por uma investigação das afinidades de LB1, usando análises métricas e não métricas cranianas e pós-cranianas. Olha, não é só crânio, hein? Tem pós-crânio também que utilizaram, outras partes do esqueleto, que incluíram comparações com pigmeus da África, habitantes das ilhas de Andaman, bem como os pigmoides escavados ali na caverna em Flores, né? Enfim, então olha só, além disso, tem muita coisa ali que os autores falam, né, sobre diferenças na morfologia, na largura dos ossos frontais, né, enfim, na proporção dos ossos. Então, tem diferenças, né, e isso é quantificado. Tá? Quantificado, inclusive, por métodos muito robustos. Tá? E aí eles continuam falando aqui que as descobertas, né, para o LB1, além de seus gírios expandidos bilateralmente, mas de aparência normal na região de Brodmann, que ele está dando explicações sobre detalhes da anatomia, né? Deixa eu descer mais um pouquinho. Ó. Ele fala assim, embora o tamanho relativo do cérebro de LB1 pareça não corresponder à curva ontogenética de Homo erectus, um estudo recente do tamanho do cérebro em pongo levanta a possibilidade de que o tamanho relativo do cérebro de Homo floresiensis possa ter sido reduzido devido a fatores ecológicos, né? Consistente com a hipótese de uma espécie insular anã, no caso. Né? Outras análises de dados cranianos e pós-cranianos, entretanto, sugerem que Homo floresiensis pode ser descendente de um hominídeo anterior de corpo pequeno do Australopithecus ou do gênero Homo. Então, aqui os próprios artigos mostrando, né, refutando essa ideia de microcefalia. Aqui mais um, de 2011, sobre a origem do Homo floresiensis e sua relação com os processos evolutivos, né, e de isolamento. Então, também esses autores chegam também à conclusão, né, ao contrário do que é afirmado, publicado, tá? As comparações morfológicas estatísticas não identificaram, digamos assim, características distintivas no esqueleto e nos dentes a respeito de cretinismo
nos crânios LB1 e LB6 de Homo floresiensis. Isso daqui é interessante porque eu coloquei ali o título microcefalia, mas esse artigo aqui ele já está rebatendo uma outra coisa. Ele está rebatendo também uma hipótese que havia sido levantada de alguns crânios da Ilha de Flores representarem espécimes do Homo sapiens com outro tipo de problema, né, que é o cretinismo, tá? Que seria um tipo de problema, né, que a pessoa assim ela cresce, ela não cresce na verdade, né, ela não desenvolve muito bem assim a sua cognição, né? Não sei se vocês já viram casos assim de pessoas que a pessoa fala, tem uma criança de 50 anos de idade, né? Não sei se vocês já viram, se vocês colocar na internet, vocês vão ver a criança de 60 anos, né? Que na verdade esse é o cretinismo, tá? Então teve gente que já levantou a hipótese disso, de alguns desses crânios também serem isso, e não são, tá? Então já foi refutado por estudos robustos que usam esse método aí, que é um método muito robusto de análise de morfometria geométrica, que inclui análise de componentes principais, análise de função discriminante, que o Jaquetinha provavelmente não faz a menor ideia do que significa, tá? Então demonstram que há uma clara separação entre esses crânios aí, ok? Aqui é um outro exemplo de um crânio microcefálico, tá? Do lado esquerdo, né, um crânio de fato, e do lado direito acho que é uma réplica, né? Ali aquela parte mais escurinha ali é uma réplica desse crânio. Aqui são algumas imagens de crânio de Homo habilis do lado esquerdo em comparação com os crânios microcefálicos do lado direito de Homo sapiens e também um crânio normal, né, de um Homo sapiens. Então são crânios muito diferentes. Aqui eu coloquei o Homo habilis, né, mas os artigos eles estavam se referindo aos floresienses, mas o Homo habilis nem tem, né, a gente nem tem isso aí. Nem tem esses artigos porque não teve um questionamento sério, né, sobre isso. O que tem é criacionista falando bobagem só. Né? Mas agora, quando eles falam do floresiensis, de fato teve artigo, gente questionando. E se fosse realmente um crânio de uma pessoa microcefálica, né, desses do Homo floresiensis, então tudo bem. Se é, então é, né? Afinal de contas, né, as cientistas, né, a ciência ela não tem compromisso com o erro, tá? Então, se fosse o caso mesmo, se os dados estivessem mostrando isso, a gente teria que aceitar e tá ok. Fazer o quê? É isso mesmo, né? E se fosse verdade, isso de maneira nenhuma demonstraria que não tem evolução, não tem crânio, então, não tem fóssil de hominíneo demonstrando evolução, mas não, de jeito nenhum. Só seria uma espécie a menos que a gente teria ali, né? E que não interferiria em absolutamente nada sobre a ideia de que houve uma evolução humana, né? Aqui eu acho que é um outro artigo, né, que eu citei aqui sobre a questão do cretinismo, tá? Também eles mencionam, os autores chegam a essa conclusão, tá? Acho que é o mesmo, na verdade, que eu já havia mencionado, né? Tá repetido. E aqui é só para demonstrar também que tem artigos mais recentes, já de 2020, né, que continuam estudando o crânio, a morfometria, né, no crânio, a morfologia do crânio de Homo floresiensis. Eles estão ali ainda, continuam estudando, tá? E eles chegam a conclusões, fazendo estudos aí sobre a força de mordida, né, do Homo floresiensis, que é mais ou menos parecida com a força de mordida do Homo sapiens e tal. E, enfim, todo mundo aí, o pessoal considerando isso como um crânio de uma espécie separada e ninguém está levando a sério mais essa questão de ser um espécime microcefálico, né. E aqui eu queria também mostrar uma outra coisa, né, lá no debate, o João, né, ele pega e mostra, por exemplo, alguns crânios, como alguns artigos, na verdade, mencionando alguns crânios e dizendo que não existe, digamos assim, essa variedade toda de espécies, né, de hominíneos e que é tudo uma linhagem só. E eu fiquei com a impressão lá no debate, né, acho que quem assistiu talvez deve ter percebido isso, eu fiquei com a impressão, e para mim está muito claro isso, é que ele estava utilizando esses artigos e usando essas palavras de que só tem uma linhagem, que não tem essa diversidade de espécies e que tudo é uma coisa só, sem fazer a menor ideia do que ele está falando. Porque ele usa, por exemplo, esse artigo aí que ele menciona, falando assim, que um crânio completo de Dimanis, da Geórgia, né, e a biologia evolutiva do homem primitivo, né, essa é a tradução que ele colocou ali, que nesse artigo é falado sobre esses muitos crânios que são encontrados ali no registro fóssil, do início ali, do gênero Homo, e esses crânios de Dimanis são crânios que foram encontrados, que até hoje é debatido o que eles são exatamente, então a gente fala que são variações de Homo habilis, por exemplo, a gente fala
pode ser que ele tenha alguma afinidade com erectus, então eles são um tanto ali controversos nesse sentido, justamente pelo fato da gente entender que a evolução ela é verdade, né? Porque se a evolução não fosse verdade, se fosse tudo uma coisa só, homogênea, tá? Então esses crânios eles seriam de Homo sapiens e não de, né, de outra coisa, tá? E só que o Jaquetinha ele não entende isso. E ele, por exemplo, ele destaca ali Seria embaixo muito fácil de falar o que é, né? Não teria exatamente, muita dúvida, porque não teria características de um e, em certos pontos, características de outro, exatamente. não causaria essa dúvida de colocar numa classificação ou em outra. Exato, é isso aí. Por exemplo, ele fala assim, ele pertence à mesma família. Ele menciona até ali as espécies, Homo habilis, Rudolfensis, Homo erectus, e fala que esses artigos chegaram à conclusão que é a mesma família. Você vê que ele não sabe usar nem os termos. Mesma família, isso é óbvio que é a mesma família, né? Que é a família dos hominídeos. Isso a gente já sabe há muito tempo, incluindo chimpanzés, gorilas, orangotangos, é tudo a mesma família, se ele não sabe, né? Mas depois ele menciona aqui os crânios, né, de Manisa, ele cita a passagem de um artigo lá, onde eles mencionam esses crânios, que eles falam o seguinte, eu vou ler o que está ali no próprio, eu vou ler o que está escrito no próprio slide dele, Evidências dos crânios de Dmanise indicam que a variação da forma craniana nos primeiros Homo, do gênero Homo, dos primeiros paleodemos, aliás, não sei se o Jaqueta sabe o que é o que ele quer dizer com paleodemos. O paleodemes, na verdade, né? Demes, ele seria um termo utilizado na ecologia que se refere a, digamos, grupos menores, né, de populações, tá? Então, por exemplo, tanto é que ele menciona sobre a questão dos demes em chimpanzés, né, que seriam grupos que formam pequenas populações e pode ser que tenha pequenas variedades, vamos dizer assim, entre essas populações de uma mesma espécie. Seria basicamente isso, né? Então, ele fala, né, esse autor, que evidências dos crânios de Dmanise indicam que a variação da forma craniana nos primeiros paleodemes, né, no caso do gênero Homo, era semelhante em modo e extensão àquela observada nos primatas modernos, né? Lá no artigo ele está falando do gênero Pan, lá no artigo original ele não falou dos primatas, falou do gênero Pan, que é chimpanzé, tá? Ou seja, esse próprio destaque que o João fez ali, de semelhante em modo e extensão, não sei por que ele destacou isso, tá? Não sei no que isso ajuda na argumentação dele de que não tem evolução. A única coisa que está sendo dita aí é que a variação dos crânios ali de Dmanise, a variação intraespecífica, ou seja, dentro da espécie, ela é uma variação similar, como a gente observa se for avaliar, por exemplo, a variação craniana entre chimpanzés. É isso que ele está falando. Tá? Da mesma forma que existe uma variação craniana dentro da espécie humana, de Homo sapiens. Existe uma variação intraespecífica de crânios. Isso é fato, né? Então é disso que está falando, que há uma variação entre esses crânios de Dmanise, que talvez seja a mesma espécie, variando entre eles. É isso que está dizendo. Além disso, continua ali. Dmanise indica que uma proporção importante da variação do estado de caracteres em características não métricas reflete a variação intradêmica, ou seja, dentro dos demes, né, desses pequenos grupos, em vez da diversidade real de espécies. Ou seja, o que eles estão falando nesse texto é só que provavelmente pode ser que haja uma variação interespecífica, esses crânios, né, ela só reflete isso do que uma variedade de espécies, de fato. É isso que está sendo dito. Só que ele está entendendo que os autores estão falando que todas as espécies do registro fóssil, Homo erectus, Homo habilis, Homo heidelbergensis, Homo, que mais, neandertalense, seja lá o que for, até australopithecus, eles acham, ele está achando, interpretando que os autores estão falando que não existem essas espécies. É isso que eles estão entendendo. Isso, assim, é de uma estupidez, assim, que eu não sei nem por onde começar, sabe? Aqui, ele citou esse artigo falando que a mesma coisa, né? Os artigos estão mostrando que é uma única linhagem, uma única linhagem. E aí eu até mencionei isso lá na live para ele, falei, mas que única linhagem, mas você sabe o que é uma linhagem, ô João? Olha só, tirei aí do lado direito, né, o que é uma linhagem evolutiva. Essa é uma definição do livro ali do Futuyma, tá? A gente encontra ali a quarta edição do livro do Futuyma, tem essa definição, o que é uma linhagem dentro da biologia evolutiva, uma série de populações descendentes e ancestrais através do tempo, ok? É uma série de populações descendentes e ancestrais através do tempo, que normalmente se referem a uma única espécie em evolução,
ok? Mas também pode incluir, né, muitas espécies descendentes a partir de um ancestral comum. Então, isso é uma linhagem. Quando a gente fala de linhagem evolutiva, a gente está falando disso. Uma série ancestral de populações descendentes, né, e ancestrais, e pode incluir várias espécies ali que descendem de um ancestral comum. Isso é uma linhagem, ok? Então, se a gente falar da linhagem humana, a linhagem humana, ela inclui Homo erectus, ela inclui Homo heidelbergensis, que eles podem ser nossos ancestrais diretos, né, se a gente considerar por esse ponto de vista. Tá? Então, isso seria a linhagem. Ou até mesmo, né, se você quiser abrir mais esse leque, esse conceito, talvez você considere espécies que não sejam nossos ancestrais diretos, né? Então, sei lá, no caso, neandertalense faria parte dessa linhagem. Então, aí vai depender do que você vai chamar exatamente, mas a definição, digamos assim, mais utilizada seria que é uma série ancestral, uma série de populações ancestrais e descendentes através do tempo, né? Então, eu entendo que isso inclui basicamente os ancestrais, né, diretos, né? Então, não incluiria homo neandertalenses dentro dessa linhagem humana, por exemplo, né? Quando eu falo de linhagem humana, estou pensando nessa linhagem que deu até Homo sapiens, né? Basicamente é isso. E aí, o que está falando esse artigo que ele menciona? Que as amostras dos crânios de Manise, lá no finalzinho, fala também, né, que compreende 5 crânios, providenciam evidência direta. Olha o que está escrito ali, ó. Vou destacar aqui com o mouse, tá vendo? Ó? Providencia evidência direta, tá vendo aqui, ó? Bem aqui. Acompanha comigo ali, ó. Evidência direta para uma ampla variação morfológica dentro e entre os paleodemes do gênero Homo, dos primeiros, né, da espécie do gênero Homo. Isto implica na existência de uma única linhagem em evolução dos primeiros Homo. Então, assim, o que eles estão dizendo, basicamente esses artigos, é que essas variedades de crânios, na verdade, elas representam espécies, tá, que estão ali no tempo, ok? E essas espécies que estão ali, digamos, no tempo, a variação, por exemplo, você pegar a variação de crânios de Manise, ela representa uma única espécie, talvez de 2 milhões, 1,8 milhões de anos, tá? Se você pegar uma variação de crânios de Homo erectus que ocorrem há 1 milhão de anos ou há 500 mil anos, tá? O que ele está dizendo é que essa variação de crânios de Homo erectus há 500 mil anos ou há 1 milhão de anos, elas representam apenas uma grande variação de uma variedade intraespecífica, que são desses DEMs aí, né, populacionais. É isso que ele está falando, ou seja, então ele só está propondo que há uma evolução filética, uma evolução, digamos assim, que sem eventos de cladogênese, que a gente chama. Então ele não está discordando da evolução, ele só está falando que a evolução é de outro jeito, porque existe um paradigma dentro da biologia hoje, né, de que a evolução ocorre majoritariamente por eventos de cladogênese, que é a formação de clados, são as ramificações, né, de grupos que vão se separando de um ancestral comum, formando 2 grupos, etc. Por exemplo, quando a gente separou nossa linhagem dos chimpanzés lá atrás, há 7 milhões de anos, ali teve uma cladogênese, formou 2 clados hoje, né, que deu na espécie humana, Homo sapiens e chimpanzé. Tá? Então, eles só estão dizendo que, nesse caso ali, a evolução do gênero Homo, não teve essas cladogêneses. O que ocorreu foi uma evolução filética, vamos dizer assim, e gradual, ok? E tem uma outra coisa que ele menciona, eu acho que ele menciona um outro artigo, falando, né, o autor dizendo que não existe descontinuidades, tá? E aí eu não sei por que ele interpreta aquela frase do autor de não existir descontinuidades na evolução humana como algo que é a favor do que ele está dizendo, do que ele está defendendo. Né? Porque dizer que não tem descontinuidades é muito pior, porque ele está dizendo que a evolução ela é mais gradual, as mudanças elas são bem mais graduais, ou seja, não tem lacunas, é isso que está dizendo. Tá? E ele interpretou de outro jeito, né? De outro jeito, assim. Então, assim, é uma coisa absurda. Assim, aí eu tô colocando aqui algumas partes desse artigo, né? Listando ali o que os autores falam dos 5 crânios e tal. Então, eles falam, essa é a parte que ele fala, compara os paleodemes, né? A variação que existe nos paleodemes do gênero Homo eram similares em modo, né? E alcance, né? Ao que é visto nos gêneros no gênero Pan moderno, né? Vamos dizer assim, tá? E aí, então, eles mencionam que, na verdade, isso reflete uma evolução filética, né? Então, enfim, destaquei aqui, mas eu não vou nem ficar mais perdendo tempo lendo aqui. Eu vou ler só o iniciozinho ali, né? Ele fala ali que quando
visto a partir de uma perspectiva dos crânios de Manise, a diversidade morfológica dos fósseis africanos, né, do gênero Homo, ao redor de 1,8 milhões de anos, provavelmente reflete uma variação de entre demes de uma única linhagem em evolução, ou uma única linhagem evolutiva. Então ele está falando de evolução, tá, desta maneira. Tá? Então está falando de evolução por meio de um evento de, a gente seria algo parecido com uma anagênese, né? Uma evolução filética, e não, né, eventos de cladogênese. Mas é claro que ele não vai saber disso, né, o Jaquetinha, porque ele não entende sobre o assunto. O artigo fala sobre evolução basicamente por anagênese, ou uma tipo de evolução filética, né? É por isso que se menciona sobre uma única linhagem de evolução. Tá? E não diz que os crânios, eles não estão falando que todos os crânios de hominíneos fazem parte de uma mesma espécie. Tá? Ele está falando que ao longo do tempo você encontra variedades de crânios, que aquelas variedades, por exemplo, de 1 milhão de anos, pode ser a mesma espécie. Uma variedade de crânios que você encontra 500 mil anos pode ser de uma mesma espécie também, mas não é a mesma da de 1 milhão, que não é a mesma de 2 milhões de anos atrás. Né? É isso que estão falando. Tanto é que há muitos desses crânios que eles, nesses artigos, que eles classificam eles como dentro de pequenas variedades dentro de Homo erectus. Tá? Então, Homo rudolfensis, por exemplo, se eu não me engano, acho que é nesse artigo aqui mesmo, acho que é nesse daqui, que eles mencionam que eles deveriam ser considerados, né, rudolfensis, se não me engano, acho que é rudolfensis como uma variedade de Homo erectus, tá? Então é disso que esses artigos estão falando, é uma variedade de Homo erectus. Agora, você dizer, a partir disso, interpretar que todos esses crânios dessas espécies, elas se referem à mesma espécie de fato, é como se você estivesse dizendo que todos eles são Homo sapiens. Né? Isso seria ridículo, dizer que todos eles são da mesma espécie Homo sapiens, você considerando a tamanha variedade morfológica em Homo erectus, né? Homo habilis, Homo heidelbergensis, aí você parte então para os australopithecus, aí vai ficando pior ainda. Né? Então ele leva a entender, pelo menos ele interpretou dessa forma, que os autores estão dizendo isso, e eles não estão dizendo isso. Né? Aqui nesse outro artigo, também que foi citado, né, pelo João Paulo, fala assim lá no finalzinho, ó, assim, com respeito a essas características, todos os hominíneos parecem ser uma única linhagem em evolução gradual. Tá vendo? Então não está defendendo o que ele está falando. Ali em cima também, numa outra parte do artigo, nossas análises falharam para falsificar a hipótese nula da homogeneidade da distribuição do tamanho do cérebro e do corpo na linhagem humana. Assim, com respeito a essas características, todos os hominíneos parecem ser uma única linhagem em evolução gradual, contendo uma espécie em cada ponto do tempo, sendo uma espécie, no caso, em cada ponto do tempo. Então, não são todas essas crânios que são a mesma espécie. Ele está dizendo que em cada ponto do tempo, você pega um conjunto de crânios que tem variedade morfológica, é a mesma espécie, porque são variações de temes. Vai em outro ponto do tempo, você tem um outro conjunto de crânios, que é uma outra espécie já, mas ela tem uma variação morfológica, então eles estão dizendo, isso aqui não é uma variedade taxonômica nesse intervalo de tempo aqui. É a mesma espécie, mas com uma variação intraespecífica. E aí você pega num outro ponto mais para frente, uma outra espécie de 2 milhões, 1 milhão de anos na frente. É a mesma coisa. Você tem uma variedade de crânios ali daquela outra espécie Y, não são espécies diferentes aquela variedade de crânios, elas são a mesma espécie que representa uma variedade intraespecífica, variação nesses demes, paleodemes que eles chamam. É isso que está falando. Então a gente tem que vir aqui e explicar de uma forma bem desenhada, né, para ver se o sujeito entende. Tá? Então, Eita, o Alessandro acho que foi fechar alguma coisa ali e acabou fechando a tela dele. Vamos aguardar aqui o Alessandro. Eu já fiz isso algumas vezes, eu acho que foi isso que aconteceu com ele. Acho que não foi problema de internet, não. Porque ele estava indo bem com a internet ali. A galera está comentando aqui. Deixa eu ver. aí sem querer. Fechou sem querer? Fechei sem querer. Já aconteceu comigo também. Eu falei para sair a tela, para parar a tela e sair aqui. Aí tive que abrir o WhatsApp de novo. Mas então, foi eu mesmo. Bom, então olha só. O que eu queria mostrar, né, era basicamente isso. Aproveitar aqui
a situação, né, da questão da live, de falar de paleontologia e tal, e mostrar também o quanto que esses criacionistas, né, eles são intelectualmente desonestos, pegam artigos, descontextualizam tudo, distorce tudo, ou você tem o caso, né, eu acho que existem as duas situações, você tem uma situação muitas vezes realmente de desonestidade intelectual, e tem situação que às vezes a pessoa realmente ela não entende, tá? O que está sendo colocado ali. Ela realmente não sabe, ela não tem, digamos assim, a base de os conceitos básicos para discutir um assunto. E aí ela vai pegar um artigo desse e vai ler de forma totalmente torta, totalmente errada. E aí entende, faz uma interpretação errada. Isso é problema de interpretação de texto, cara. É interpretação de texto, né? Sim. Então é uma coisa assim que está em outro nível. Tá em outro nível esse negócio, tá? Então, é complicado, né? Então, eu gostaria pelo menos a oportunidade para mostrar, porque eu não tive lá a oportunidade, né, no debate, porque é meio corrido as coisas, né? Tem muita coisa para falar e aí você acaba não lembrando de falar certas coisas, mas e aí eu tive que também pegar esses artigos, né, para ir ler e tal. Então é isso aí, tá? Só para mostrar pro pessoal, então ficar registrado que nada do que ele citou ali daqueles artigos corrobora com o que ele falou da questão de paleontologia, da evolução humana, nada disso, tá? Então, primeiro, a interpretação que ele está dando interpretação que ele está dando dos artigos, falando que só tem uma linhagem, ok, se só tem uma linhagem, você está falando da linhagem humana, exatamente isso, porque é uma linhagem, uma única linhagem em evolução gradual, é isso que está falando. Tá? Mas ele não entende o conceito de linhagem, que são populações ancestrais e descendentes que estão em evolução. É disso, né, ao longo do tempo. É isso mesmo, tá? Então, basicamente, ali a diferença só dos artigos é que eles entendem que há muitas variedades de crânios no tempo, exatamente, para variar, mal interpretados, né? E é o que eu falo, eu acho que eles interpretam muita coisa, eu acho que tem realmente coisa que eles fazem de propósito, e tem coisa que eles fazem assim por realmente não saber, eles não conhecem mesmo, né? Então, assim, às vezes é difícil de diferenciar uma coisa da outra, né? Quando que faz por propósito, quando que não faz, mas eu acho que existem as duas possibilidades aí, né? E me parece que ele realmente não conhece, ele não conhece os termos básicos da evolução, e por isso que ele fala um monte de besteira. Mas, enfim, os crânios, então, que os autores estão dizendo ali é que não existe uma única espécie, todo mundo é Homo sapiens. Não é isso que ele está falando. Está falando que é uma linhagem. Uma linhagem significa que tem várias espécies ao longo do tempo se transformando. É uma evolução gradual, filética. Seria algum tipo de anagênese, né? E não eventos de cladogênese, de separação, por exemplo, de grupos de clados, né? De linhagens. É isso que está sendo falado ali. Mas fazer o quê, né? Não entende, não tem conhecimento básico, aí fica difícil, né? Mas é isso, Rodrigo, que eu queria mencionar aqui. Beleza, beleza. A galera está comentando aqui que também tem a questão da... A gente fica meio na dúvida se é desonestidade intelectual ou se é incapacidade mesmo de interpretação, né? Aqui o Naru Arthur comentou aqui, no caso de criacionistas, desonestidade é obrigatório, a incapacidade é opcional. Pode ser. O Francesco estava comentando aqui para um próximo debate limitar o número de artigos para evitar o cherry picking. Só que eu acho que para evitar o cherry picking não seria o número de artigos, mas sim os artigos que seriam utilizados no debate. Vamos debater sobre determinada coisa, então vamos falar sobre esses artigos ali. Porque às vezes ele menciona um artigo que você não leu, ou então leu faz muito tempo e não lembra ali do título do artigo, aí só vai poder lembrar do que aquele artigo está falando quando você começa a ler ali o resumo do artigo, você vai pegando o resumo do artigo ali, aí você vai lembrando do que aquele artigo ali falava e tal.
né? Isso acontece muito comigo, eu estou falando, porque às vezes eu não lembro o título do artigo. A pessoa mostra o título do artigo ali, eu falo assim, pô, eu acho que eu não li não. Aí quando eu começo a ler ali, eu falo, pô, esse daqui eu já li. Tá, esse artigo aqui é sobre tal coisa. E aí, quando você direciona o debate, coloca o debate com artigos específicos ali a ser debatidos e tal, talvez evite isso, mas de qualquer forma, aquela questão, né, que você cria ali um sistema para não sofrer ali com os vírus da internet e criam vírus diferentes para poder infectar o seu computador e tudo mais. Criam sempre um mecanismo de burlar o sistema. É isso que os criacionistas fazem. Quando a gente cria alguma forma ali de evitar que eles burlem o sistema ali, que eles burlem o debate, eles façam ali um cherry picking ou fiquem no galope de guicho, alguma coisa assim, a gente pega ali alguma forma de debater que seja mais honesta, eles vão lá e adaptam aquilo dali e conseguem distorcer e fazer as, as picaretagens dele. Não tem muito como fugir disso, não, eu acho. Acho meio difícil. O que você acha dessa? Enfim, assim, tem um outro ponto que eu queria mencionar aqui. Eu acho que eu vou compartilhar de novo a tela aqui com você. Fica à vontade. É só para aproveitar que está na mesma apresentação aqui também, eu vou rapidinho aqui, tá? Que é sobre a Lynn Margulis lá, né, que ele menciona também. Já tá aí na tela, né? Deixa eu voltar aqui. Tá mudando aí, né? Sim. Tá. Esse aqui tá no mesmo apresentação, por isso que eu coloquei aqui. Só para aproveitar, né, que ele menciona lá no final sobre a questão da Lynn Margulis, ele cita esse trecho aqui dela falando da genética populacional, que ela estava criticando e tal, né? E a entrevista original você encontra aqui nesse site, né, Discovery. Aí tem a entrevista dela, né? E tá em inglês, tudo. Eu coloquei aqui a tradução direto do Google, né? Do português, já pra gente ver direto. Mas aqui nessa parte, no lado direito da tela de vocês, tem a fala dela que ele colocou lá no slide dele, né? Quando alguém pergunta para ela assim, você atacou a genética populacional, né? Que é a base de grande parte da pesquisa evolutiva atual, como numerologia. O que você quer dizer com esse termo? E ela pega e fala que quando os biólogos evolucionistas usam modelos computacionais para descobrir quantas mutações são necessárias para passar de uma espécie para outra, não é matemática, é numerologia. Eles estão limitando o campo de estudo a algo administrável e ignorando o que é mais importante. Eles tendem a não saber nada sobre química atmosférica, ela vai falando ali, não vou ler tudo, né? Aí lá no final ela pega e fala que assistiu uma palestra lá do geneticista, né? Do Richard Lewontin, e aí ela fala para ele assim, né, você é ótimo palestrante por ter coragem de dizer, né, que não levou, isso não levou a lugar nenhum, né, o que ele estava falando sobre genética de populações. E aí depois ele finaliza dizendo que é a única coisa que ele sabe fazer e que se ele não fizer, não recebe o dinheiro da bolsa, né? Basicamente. Então ele menciona isso dizendo assim, olha, tá vendo? Ela critica a genética populacional porque genética populacional não explica nada da evolução, blá, 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 né? Mas olha só o contexto, né, dessa entrevista da Lynn Margulis, né? Se você for ver as outras perguntas, as outras respostas que ela deu, né? O contexto que ela está falando disso, ela está falando da questão da simbiose, da endossimbiose, né? Então eles perguntam para ela, você afirma que o mecanismo primário, olha só, o primeiro aqui do lado direito, ó, do lado esquerdo de vocês, tá aqui, ó, a pessoa pergunta para ela, você afirma que o mecanismo primário da evolução não é a mutação, porque isso é uma coisa que é afirmada na genética populacional, né? Que mutação é a fonte primária de variação. Aí ele fala assim, você afirma que não é a mutação o mecanismo primário, mas sim a simbiogênese, né? Na qual novas espécies emergem através da relação simbiótica entre dois ou mais tipos de organismos. Como isso funciona?
Aí ela responde: todos os organismos visíveis são produtos da simbiogênese, sem exceção. As bactérias são a unidade. A maneira como penso sobre o mundo inteiro é como uma pintura pontilhista. Você se afasta e parece a famosa pintura de pessoas no parque de Seurat. Observe atentamente. Os pontos são corpos vivos, diferentes distribuições de bactérias. O mundo vivo prosperou muito antes da origem dos organismos nucleados, né? Não havia animais, nem plantas, nem fungos. Era um mundo totalmente bacteriano. Bactérias se tornaram muito boas em encontrar nichos especializados. Assim, biogênese reconhece que toda forma de vida visível é uma combinação ou comunidade de bactérias. Aí tem outras perguntas que ele faz aqui, ó. Como poderiam comunidades de bactérias ter formado níveis completamente novos e complexos? Ela responde. Aí ele diz embaixo ali: você está dizendo que uma bactéria de vida livre tornou-se parte da célula de outro organismo? Como isso pode ter acontecido, né? Então, todo o contexto aqui, ela está explicando sobre a teoria simbiótica, né, da endossimbiose. Tá? Então, quando ela faz essas críticas, né, então ela está levando em consideração que os biólogos evolutivos na época não consideravam esse mecanismo da endossimbiose. E sim, se você, obviamente, a genética populacional ela vai ser uma ferramenta para te explicar a evolução, os mecanismos evolutivos, em um contexto, tá? Digamos assim, em um nível. Mas aí você, obviamente, pode ter outros mecanismos que também devem ser colocados aí nesse processo todo de evolução e que vão explicar a evolução. A evolução ela é mais complexa, obviamente. Só que aí a gente vai trabalhar de uma forma mais simplificada, porque é a maneira como a gente consegue fazer ciência, é simplificar. Tá? Então, qualquer coisa, isso para qualquer coisa, não é só para a teoria da evolução. Se a gente vai estudar por exemplo, os próprios fenômenos atmosféricos, né? Existem muitas variáveis que estão envolvidas ali, por exemplo, em fenômenos atmosféricos, fenômenos climáticos, né? Mas a gente tem modelos que vão reduzir o número de variáveis, né? A gente não vai ter modelos que consideram todas as variáveis possíveis. A gente vai ter uma redução dessas variáveis porque são as limitações mesmo que a gente tem. Então é a mesma coisa, isso vale para qualquer área da ciência, né? Então, na biologia evolutiva vai ser a mesma coisa. Tá? A gente sabe que o processo evolutivo ele provavelmente foi algo muito complexo. É uma história longa de milhões, de bilhões de anos, né, que isso tem ocorrido. Então, esse é o contexto da fala, né, da própria Lynn Margulis de ter, digamos, esse embate, aí, essa briga com os geneticistas, né, populacionais com relação à questão, né, da endossimbiose, do mecanismo de endossimbiose envolvido nisso. Tá? Inclusive porque ela era criticada também, muita gente achava que não existia endossimbiose, achava que era viagem da cabeça dela, né? Então aí ela também, né, entrou bastante nesse embate. Uma outra frase ali embaixo, uma outra pergunta, né? Se essas parcerias simbióticas são tão estáveis, como pode também impulsionar a mudança evolutiva? Aí ela vai responder ali sobre a questão da simbiose ser um fenômeno ecológico e tal. Então, assim, né, depois o pessoal pode ler a entrevista completa, ler esses trechos aí, né, que ela fala. Então, esse é o contexto da fala dela, tá? Agora, eles citam muitas vezes essas frases descontextualizadas, né? Justamente porque... deixa eu só parar minha tela aqui, agora deixa eu parar certo, peraí. Eu acho que mudou aqui o stream, não mudou? Não, é que faz tempo que eu não entro aqui. Ele aparecia antes para mim aqui um jeito de parar o compartilhamento. Agora Eu paro. melhor você parar aí. Beleza, então parou, melhor. Tá, quase que eu saí de novo aqui. Calma, calma. Então, olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Então, eu acho que isso é muito desonesto, ficar mostrando trechos, mas assim, e descontextualizando tudo. Tá? Então, a Lynn Margulis, ela me faz aquelas menções, aquelas críticas, né? E você vai ver muita coisa acontecendo dentro da biologia evolutiva, de críticas pesadas entre os próprios biólogos evolutivos, mas não porque eles discordam que a evolução acontece, é porque eles estão justamente debatendo os mecanismos, de como que isso acontece. Mas ninguém está com a menor dúvida de que isso acontece, que a evolução é verdade. Essa é a questão. A mesma coisa acontece com as falas do Stephen Jay Gould, acontece com as falas de um monte de gente, tá? O Richard Dawkins, então, pior ainda, né? Então, assim, Stephen Jay Gould talvez seja um dos mais citados aí por criacionistas e citado totalmente distorcido, né? E a Lynn Margulis também. E o Mayr também, né?